Boa tarde, sejam todos bem-vindos. A MG Advogados tem a honra de recebê-los para essa live com o tema Saiba como não fechar as portas da sua empresa. MG Advogados, empresa com mais de 25 anos de experiência, especializada no direito empresarial, vasta carteira de clientes nos segmentos de varejo, indústria, comércio e serviços, com unidades em São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje representada pela doutora Carolina Pignataro, sócia advogada do escritório, com aproximadamente 20 anos de experiência no universo do direito empresarial, consumerista e trabalhista. Nosso convidado de honra, sou Marco Gomes, CEO da MG Contécnica, uma das maiores empresas de contabilidade no Brasil, com mais de 34 anos no mercado. Seu Marco participou de diversas negociações e acompanhou o dia a dia de muitas empresas, permitindo uma visão única do segmento de varejo, indústria, alimentícia, serviço e comércio. Com a palavra, a doutora Carolina. Primeiro, eu quero mais uma vez agradecer ao Marco, que atendeu o nosso convite e se dispôs a mais uma vez estar aqui com a gente para expor mais um tema que possa ajudar aí o empresário a entender a sua atividade, a manter ela aberta durante esse momento de crise, né? E quero agradecer a você também que está nos assistindo neste momento, que também está dispondo um pouco do seu tempo para que a gente possa aprender mais aqui nessa live. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre recuperação judicial e sobre ação revisional de contratos bancários. Vamos explanar um pouquinho desse assunto. Então, Carol, há muitos anos que eu trabalho no mundo empresarial e foi criado um mito que a recuperação judicial é o fim, né? Alguém falou, é melhor você entrar em recuperação judicial. O cara já pensa, não acabou tudo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre recuperação judicial, os temas que você achar que deve abordar desse assunto. A recuperação judicial, ela é vista por muitos como um grande problema, uma grande dificuldade. Às vezes as pessoas chegam, quando fala recuperação judicial, chega muito perto da falência, né? Mas não é assim. O empresário precisa entender que a recuperação judicial, ela é, na verdade, um instrumento, é um mecanismo legal que ele vai poder reorganizar a empresa dele administrativa, financeira e economicamente. Então, é um meio que ele pode, novamente, estudar a sua empresa, ele vai analisar ali cada ponto da empresa e vai fortalecer essa empresa. Por quê? Às vezes, o empresário tem a ideia, mas eu não estou com dívidas, eu não estou endividado. Não precisa estar endividado, pode ser que ele está no estado de pré-insolvência, né? E esse momento já é um momento dele pensar talvez uma recuperação judicial, estudar outros mecanismos, mas uma recuperação judicial é um momento. Por quê? Nesse estado de pré-insolvência, ele já pode reorganizar as suas dívidas, ele pode pensar o que está acontecendo, entender o ponto fraco que deu aquele estado de pré-insolvência na empresa dele e fazer um planejamento, chamar profissionais da área e ele possa realmente se alavancar, ele vai voltar a gerar lucro, né? Uma empresa que ela está ou insolvente ou em estado de pré-insolvência, geralmente ela está com funcionários desmotivados, principalmente aqueles funcionários mais perto, né, do financeiro, que já sabem da situação. Ele vai estar também com uma desordem administrativa dentro da empresa. E outra coisa também, ele vai não estar mais gerando lucro. Então, ele está com problemas que vão impactar diretamente no fluxo dessa empresa e vai acabar realmente tendo essa queda. Então, é o momento de se parar e pensar, porque a recuperação judicial, na verdade, ela vai dar esse fôlego para a empresa. A empresa, organizadamente, ela vai poder novamente se reerguer e gerar lucro, tá? E assim, nenhum credor dessa empresa vai querer a falência dela. Porque não é interessante para funcionários, não é interessante para credores, todos querem receber. Então, geralmente, a recuperação judicial, a gente acha que os credores vão ser nossos inimigos. Não, eles não vão ser nossos inimigos. Na verdade, eles vão estar ali tentando pressionar muito para que as pessoas possam, que eles querem receber logo, mas a empresa pode sim ter também esse momento de que eles vão reorganizar junto com o empresário. O que acontece? O processo de recuperação judicial, ele é um processo que ele é trabalhado em 3 fases, tá? Ele tem a fase postulatória, a fase deliberativa e a fase de execução. Essa postulatória é esse momento que eu estava falando. É o momento em que é chamado o profissional,
o profissional vai ali, profissional que eu digo, vai envolver advogado, vai envolver contador, vai envolver pessoas técnicas na parte financeira, para que possam juntos estudar o que aconteceu com a empresa, onde está o problema, qual é o foco do problema, você identificar o foco do problema e a partir desse foco vai fazer a petição inicial, né? Faz a petição inicial, ali vão apresentar peças contábeis, relação de credores, vão apresentar os bens também da empresa, bens dos sócios, tudo vai ser relacionado. A lei de recuperação judicial, ela traz um rol de requisitos que tem que ser apresentado nessa fase postulatória. Então, dada a entrada nesse processo, lógico, demanda trabalho, né? Demanda todo ali o estudo, porque essa é a importância, você fazer uma coisa bem planejada, tá? Feito isso bem planejado, entrou com o pedido, o juiz vai avaliar, aí a gente já passa para a fase deliberativa. Nesse momento de avaliação do juiz, o juiz olhando que estão todos os requisitos que foram ali colocados, foram ali da lei, os requisitos da lei cumpridos, o juiz vai deferir a recuperação judicial, vai dar início a essa recuperação judicial. Feito isso, ele vai nomear um administrador judicial. Esse administrador, ele vem a ser um fiscal, ele é o fiscal daquela recuperação, ele vai estar ali mais perto da empresa, representando o juiz, tá? Ele nomeia esse administrador judicial e junto ali, com esse administrador também que vai estar acompanhando, vai ser feito o plano de recuperação judicial. Esse plano também precisa ficar bem claro que ele não é uma renegociação de dívidas, não. Ele é um estudo aprofundado da empresa que vai fazer com que se identifique o foco do problema, fala, este é o problema, e a partir deste problema, estas são as soluções e esses são os pagamentos dentro dessa solução que a gente vai dar para gerar lucro, tá? Então, o plano de recuperação judicial, ele tem que ser bem estudado para ser bem apresentado. Feita a apresentação do plano, também, uma coisa que eu esqueci de comentar, quando defere a recuperação judicial, as dívidas ficam, os credores, né, eles vão ter todos os seus créditos suspensos, tá? Inclusive as ações executivas também vão ser suspensas neste momento do deferimento da recuperação judicial, por 180 dias. Então, neste período faz essa suspensão, que é o período que tem de apresentação do plano também, da gente estar ali estudando esse plano para entrar com o plano. Entrou com o plano judicial, ele, na sequência desse plano, ele vai, o juiz vai analisar, vai na verdade, citar todos os credores. Feito isso, todos os credores já identificados, eles vão se manifestar. Havendo divergência nesse plano de recuperação, um credor não concordou, os outros concordaram, nomeia-se a Assembleia Geral de Credores. E nessa Assembleia vai ter novamente a discussão, e feita essa discussão, ali aprovado o plano, vai passar para a próxima fase, que é a fase de execução, tá? Que é onde começa realmente agora, vamos executar a recuperação judicial. Vamos executar o plano que foi apresentado e proposto pela empresa e aprovado pelos credores. Tá? Então ali a gente teve esse momento, a empresa ela vai, na verdade, ela esteve ali, preparou tudo, então agora ela vai começar a colocar em prática esse plano. E geralmente a regra, uma recuperação judicial, ela dura 24 meses, tá? Salvo se foi aprovado de alguma outra maneira diferente, mas a regra, a lei traz 24 meses para essa recuperação acontecer. E tendo acontecido a recuperação bem planejada, a recuperação bem planejada, a recuperação bem estudada, o que acontece? Ela vai ter o seu período, a sua continuidade, vão ser pagas todas as contas e declarada depois a extinção dessa recuperação, tá? E, infelizmente, se não cumprir todo o plano de recuperação judicial, aí sim, em algum momento vai ser decretada a falência. Mas se ela for bem estudada, a gente tem casos que acompanhamos alguns casos, ela bem feita, ela dá continuidade e ela se encerra naturalmente. Lógico, não vamos falar que é fácil, não é fácil, é um período de estudo, é um período de acompanhamento, é um período que a gente faz apresentação de relatório mensal no processo para os credores e para o próprio administrador judicial controlar. Então, é um período realmente que a gente vai ali acompanhar a empresa de pertinho, mas é importante porque é uma forma do empresário não fechar as suas portas. É uma forma do empresário dar continuidade, ter um fôlego por reorganizar a sua vida empresarial ali, financeira, e dar sequência sem ser obrigado a fechar. Eu queria te pedir desculpa porque eu estava olhando o celular aqui, mas eu não estava falando com a minha namorada não. Aqui, conforme você falava, eu estava anotando algumas coisas aqui que eu queria perguntar para ela.
Dentro desse plano de recuperação judicial, Carol, eu vou fazer algumas perguntas, elas não vão ter uma sequência, né? Talvez que eu colocaria, né? Mas primeiro eu vou colocar, existe pela prática que você tem já, por exemplo, uma redução de valores numa negociação dentro de uma recuperação judicial? Redução de valores é assim, na verdade... Valor da dívida. Só, dentro da recuperação, na Sim. verdade, ele existe. Ele vai existir dentro do plano, Sim. né? Se o plano permitir, sim. Se o plano não permitir... Porque o plano, eu não... O plano é uma proposta, É né? uma proposta, é uma proposta. Então, se ele permitir eu ter essa organização, essa redução, sim. Aí eu posso fazê-la, senão não. Mas assim, quando você faz o plano, você tem que dar um motivo para aquela redução, porque você vai montar um plano, geralmente nos que eu acompanhei até hoje, as pessoas pedem uma redução da dívida, né? Sim, no plano vem essa redução, é o que a gente fala, o deságio. Ele vem essa redução, sim, para todos, vai atender a todos. Geralmente é a briga na Assembleia, porque ninguém quer perder valor. Então, até os bancos são ali os grandes, que às vezes as dívidas bancárias não querem perder um realzinho deles. Então, quando vem o deságio, eles brigam muito porque eles não querem diminuir a dívida deles. Então eu posso crer que o plano de ação seria tipo uma negociação. Você faz um plano de ação pedindo um deságio maior para depois provocar uma assembleia de credores e na assembleia de credores a gente sai para negociação, é isso? A assembleia de credores é uma negociação, uma troca ali de conversa com todos os credores para chegar num ponto comum, falar, olha, eu vou pagar tanto com esse deságio e tantas parcelas. Nas experiências que você tem, no débito bancário, você poderia me dizer, aproximada, lógico, que é caso a caso, negociação a negociação, depende do juro que foi praticado, quantos por cento uma dívida de banco pode até, de quanto a quanto ela reduz? Mínimo quanto e máximo que você já experimentou até hoje, quanto? Olha, do banco, é que o banco, ele vai, sendo aprovada a recuperação, ele vai ter que seguir aquele determinado. Se for 10 é 10, se for 20 é 20, 50 vai ser 50. E na negociação ele não mexe com os juros? Não, nessa negociação não, vai ser dentro da recuperação judicial, é o que foi no plano especificamente. Então se o juiz... Não tem outro... Se o juiz aprovar eu pedir 90% de redução do custo de banco, ele é obrigado a aprovar? O banco é obrigado a aprovar a recuperação. Se foi aprovada aquela recuperação dentro daquele plano de recuperação, ele é obrigado a colher. Tá, mas é lógico que o juiz, já um juiz de carreira, ele já tem um número na cabeça. Na verdade vai estudar a empresa, né? Certo. Vai ser estudada a empresa ali, ver o que Mas você não quer se comprometer um pouco para dizer o mínimo máximo? Então eu vou dizer, gente, olha, eu acho que, assim, eu não sou advogado, mas as experiências que eu tenho, a dívida de banco, ela cai de no mínimo, não vou ser arrojado, de 50% a 70% do valor principal. Tem empresas, até grandes empresas aí, que não é o caso disso que a gente está falando aqui, que entram com recuperação só para ter esse desconto, tá? Agora, e com fornecedores não é às vezes no mesmo índice, até porque, né, fornecedor não pratica, na dívida de fornecedor não tem juros, na de banco tem. E geralmente é bem abusivo, tá, gente? Se tem alguém que gosta de juros, é banco. Então, estou falando por mim, eu costumo dizer que eu não sou advogado nem pastor, então eu posso falar o que eu quiser, porque eu não sou nem advogado, nem pastor, nem padre. Né? O que eu estou falando aqui nada é a mesma coisa. Mas o que eu tenho visto acontecer, Carol, é assim, o advogado, esse que é o problema do advogado, ele não pode se comprometer porque o que ele fala tem que ser exato. Né? Quando você fala, os bens dos sócios, você entrou com o plano de recuperação, ele foi aprovado. Alguém pode ainda executar os bens dos sócios? Nesse período da recuperação, não. Fica tudo suspenso durante 180 dias e depois, 180 dias e depois a gente tem o período dos 2 anos da recuperação judicial. Certo. Então, está suspenso isso. Ele não vai ter execução desses bens dele. Tá? E assim, na recuperação judicial também, vale falar o quê? Vamos supor que foi dado algum bem em garantia em algum contrato, geralmente contrato bancário, tá? Esse bem dado em garantia no contrato bancário, ele não se submete à recuperação judicial, tá? Ele não entra, ele não vai ser discutido, ele não entra como compondo bem para recuperação judicial. Ele é daquele credor que ele foi dado em garantia,
Tá? Então, um contrato bancário que foi dado esse um imóvel em garantia, este imóvel, o credor dele é o banco e é do banco, não entra na recuperação judicial. Geralmente ele está já... Vocês têm um nome para isso, ele só vai passar a escritura e tirar do nome do cara. É a alienação fiduciária. Tá. Que geralmente os bancos bloqueiam o imóvel 5 vezes o valor da dívida, mas tudo bem. É que eu adoro o banco. E assim, no plano de negócio, agora eu vou falar como empresário. No que eu tenho visto hoje em dia aí, e até tem uma cara que eu acho que está me assistindo aí, teve um amigo meu que me relatou que já não era cliente meu e me relatou que talvez fosse entrar numa recuperação judicial. Da mesma forma que eu acho que o jurídico melhor é o jurídico preventivo, né? Por isso que eu sempre pergunto e vou perguntar para a Carol e ela vai dizer qual é o momento, né? Nós estamos num momento de pandemia aqui. Qual é o momento do advogado trabalhista, por exemplo, atuar? É depois da pandemia que todo mundo põe no pau? Não, é agora. Para ele orientar o empresário como fazer as coisas, para quando ele for acionado lá na frente, ele já tem um respaldo jurídico para isso. A mesma coisa vem na recuperação judicial. Eu tive um caso aqui, porque assim, eu falo para vocês, o mais importante da recuperação judicial acontece antes da recuperação judicial. É o planejamento dela. Por isso que a Carol aconselha quem está em pré-solvência, ainda não está em necessidade, ele já começar a preparar o seu plano para a recuperação judicial. Que mesmo quem não conhece do direito, não conhece do contábil, ele sabe que todo mundo fala por aí que o problema de uma recuperação judicial é que os fornecedores forçam ele a cortar o crédito dele. Porque essa impressão que o empresário tem que todo mundo vira inimigo dele, não é verdade, em aspas, né? Porque o que acontece é o seguinte, geralmente o vendedor, ele é muito amiguinho do comprador ou do dono da empresa, então tem 3 tapinhas nas costas para vender. Na hora que você vai para a recuperação judicial, aqueles tapinhas nas costas acabam. Você não vira inimigo dele, mas você não é o melhor amigo dele, porque ele vai ter que entrar em quantas vezes, doutora, que se parcela geralmente? A recuperação? Não, ela tem um período de 2 anos, é a regra, mas pode ter... Mas no plano de negócio a gente pode colocar em até quantas vezes? Tem limitação de vezes o pagamento? Não, vai ser o acordo da Assembleia. Então você coloca geralmente os caras colocam em 100 pagamentos. Então imagina um fornecedor uma mercadoria e tal. E o que eu tenho falado para os meus clientes que entram com recuperação judicial, que ele tem que primeiro saber o seguinte, cara, quem gosta dele é a família dele. Geralmente não passa muito de mulher e filhos, tá? Aqueles tapinhas nas costas ele tem que esquecer. Porque eu já cansei de ver empresário aí e vejo, e tem um que está me assistindo, que ele tinha um monte de amigos, inclusive do segmento. Mas na hora que ele entrou em recuperação judicial, sumiu tudo. Sumiu tudo. Não aparece parceiro de associação, não aparece parceiro de negócio, muito menos fornecedores. Ninguém. Todo mundo que era o melhor amigo, ia pescar junto, não vira inimigo, mas também não vira amigo. Então, o que acontece? Você sabe que lá na frente, você não tem que evitar, mesmo no planejamento do negócio, uma possível acusação de fraude contra credores. Mas, cara, eu tenho um negócio lá que eu já estou tendo ruptura. Ruptura é falta de mercadoria na prateleira. Então, o que eu pego? Eu pego antes da recuperação judicial, para não dizer, por que você usou esse dinheiro? Eu pego um bem pessoal meu, que não está em garantia de nada, que se a recuperação judicial passar, ele não vai ser acionado, então por isso não está havendo má intenção da minha parte, entendeu? Eu pego, vendo um bem pessoal meu e transformo ele em mercadoria. Isso é diferente do que muita gente faz no mercado, que é encher, colocar 3 vezes o valor do estoque para depois sair promovendo vendas, concorrências desleais. Não é isso. É que você tem um estoque suficiente para, se aqueles amigos seus fornecedores se tornarem não tão amigos e pararem de te fornecer, você tenha como se proteger. E isso é um meio de proteção. Você não fez isso porque você fez. E o que eu costumo dizer para essas pessoas, assim, mas o fornecedor, cara, o cara era meu amigo, eu não vou pagar ele, ele vai achar que eu estou fazendo isso para não pagar ele. Irmão, você vai falar para ele que você está fazendo isso justamente para pagá-lo. Porque se você não fizesse isso, você não iria pagá-lo, você ia falir e não ia pagar.
Então, você está fazendo isso, a recuperação judicial é uma recuperação, entendeu? E o antes, por isso que ela fala, você não precisa estar no estado de solvência, no fim, não, você tem que planejar antes. Eu tenho uma pessoa que está me assistindo, que eu aconselhei isso para ele, ele procurou um advogado, ele motivou ele a entrar de cara com a recuperação judicial, o crédito faltou e está dando ruptura nas prateleiras. Ele está tendo uma enorme dificuldade, porque ele achou que todo mundo era amigo dele. E hoje ele abre a porta do seu escritório, quem está lá é o pai e a mãe, no máximo. Entendeu? Eu, graças a Deus, eu continuo lá, mesmo ele não sendo mais meu cliente. E ele sabe disso, que eu vou estar com ele até o fim. Entendeu? Então, assim, a gente fica triste com algumas coisas que acontecem. Porque parece que o cara virou leproso. Aquele cara que era amigo, que é empresário como ele, do mesmo ramo, começa a evitar até de passar na mesma calçada que ele, que fica com medo dele pedir, ó, compra e vende para mim. Somem todos. Entendeu? Então, essa é uma questão muito importante. Planejar a recuperação judicial antes da entrada da mesma. Doutora, nós temos um outro assunto aqui, que é a parte de discussão de contrato com bancos. Para mim tem um pouco a ver com isso. É uma outra ação, né? Sim. Certo? É um outro tipo de ação. Você poderia falar um pouco disso? Tá. A questão aí com os bancos, a gente vai falar de ação revisional de contratos, então, bancários ou de financiamento, né? O que acontece? Geralmente, quando uma pessoa está endividada, ela vai procurar o banco. Ou quando ela está com alguma euforia também, para fazer algum investimento, dar um plus aí na sua empresa, ela vai procurar o banco. E acaba ali fazendo um contrato de financiamento com esse banco, né? E nesse momento, são ofertados ali N produtos para a pessoa, para o cliente, né? E nessa oferta de produtos, o cliente acaba vendo o valor, enchendo os olhos e na euforia acaba assinando aquilo ali, ou na euforia do endividamento, ou na euforia de uma compra de alguma coisa importante, né? Ou de um plus aí na sua empresa. E acaba assinando um contrato, e esse contrato ele vem juros sobre juros, que são juros capitalizados que a gente fala, ele vem taxas e outras cobranças que não foram explicadas ou apresentadas ali, que não são legais. Ele vem, às vezes, alguns seguros que você não contratou. Ele vem outros empréstimos, às vezes, agregados. Então, ele vem N produtos que não foi o que você contratou, mas que você vai pagar no final. Então, nesse momento, é um momento de euforia, de alegria, assinou, e daí começa a vir as parcelas, o mensal, o dinheiro entrou, né? O dinheiro do financiamento entrou e começam a vir as parcelas. Só que a hora que você percebe, está pagando muitos juros, você realmente abre o olho, está assinado com o banco um contrato. Então você tem que fazer o quê? Verificar se realmente ali naquele contrato tem juros sobre juros, tem cobranças indevidas de empréstimo ou de algum outro seguro que você não contratou e foi embutido dentro daquele documento, tá? E a gente tem hoje um mecanismo legal que são as ações revisionais. Você pode ingressar contra o banco e pedir a revisão daquele contrato, tá? Só que para isso também tem que fazer uma preparação, fazer a prévia para saber se tem direito, porque se você entrar sem o direito, você acaba tendo prejuízo financeiro, mais prejuízo financeiro. Então, a gente geralmente trabalha contratando uma equipe especializada para fazer, ela vai pegar o contrato bancário, seja de financiamento, seja CDC, o que for do seu contrato ali, crédito rotativo, até esses, cheque especial, ela vai esmiuçar todo o seu contrato. Analisar ali o que tem de juros, se tem juros fora, além do permitido pelo Banco Central, fora da legislação, tudo isso ela vai analisar direitinho. Um técnico, um especialista, vai nos dar um laudo realmente daquele contrato e falar, olha, o valor que você pegou do banco, aqui nessa parcela tem X valor a mais que você está pagando. Então, ele vai dar esse laudo, com esse laudo em mãos, que a gente vai ter ali, tem abusividade ou não tem? Tendo, a gente conversa com o cliente e fala, olha, tem a possibilidade de entrar com a ação, então. Ingressamos com a ação revisional de contrato bancário. Essa ação, a gente já tem uma tutela, a gente pede liminarmente para começar a pagar a parcela do mês com o valor, se o contrato estiver em vigor, né? Com o valor reduzido, tá? Porque eu vou falar para o juiz, olha, minha parcela não é 10 mil, ela é 8.500. Então, eu quero, a partir deste mês, começar a depositar a parcela com o valor menor.
tá? E a gente pede liminar, o juiz deferindo essa liminar passa-se a depositar assim e o banco vai ser também notificado pelo juiz para vir apresentar sua contestação e aí vai estar aberta a demanda judicial, tá? Que vai discutir. E ao final do processo, tendo êxito, a empresa ou ela vai ter de volta esse valor, né? Ela conseguiu provar realmente que estava tudo maior, ela vai ter de volta esse valor que ela recebeu, acrescido de juros e correção de todo o período, também ela vai ter esse retorno, né? Não vai ficar também no prejuízo de receber só o principal, ela vai ter essa devolução de tudo que ela pagou e continuar pagando as parcelas com um valor menor realmente do que é real, e não pagando cheio de juros abusivos que os bancos geralmente vão embutindo nas parcelas não, né? No contrato principal que virou as parcelas. Então, em cima disso, a gente tem essa possibilidade de entrar, de discutir. Também a gente conversa com o cliente, às vezes a gente pede também o dano moral ali em cima daquilo, porque quando ele fez o empréstimo, estava pagando parcela, ele deixou talvez de investir em alguma outra coisa, né? O valor que ele estava pagando maior poderia ter investido em outro produto dele. E ele não investiu porque ele estava pagando esse financiamento abusivo. Então também tem essa possibilidade. Mas daí é estudado cada caso para ver realmente se tem dano, se não tem dano e como que é feito todo esse processo. Vamos ver se você vai ser menos seguro agora que os advogados são, menos... Não vou falar nem no êxito do processo, mas geralmente nos cálculos que o especialista faz, geralmente cai em quanto essa dívida, se cai? Essa dívida, às vezes, ela cai em 50%. Então, geralmente cai em 50%. Eu tive uma experiência com alguém próximo de mim, que eles fizeram, a MG Advogados fez um processo, por essa pessoa não ter liquidez e o banco ter emprestado um dinheiro sem essa empresa ter a garantia devida, a dívida dele caiu em 80%. Isso eu posso falar e provo para quem quiser, porque é família minha que eles fizeram. Caiu em 80%. Né? Não estou dizendo que todos os casos vão cair em 80%. Agora uma pergunta, você falou aí que você pode depositar só o principal. Mas e se você falar assim, não, eu não quero depositar nada, eu quero depositar o que eu devo. Pode? A gente faz o pedido para o juiz. Se ele aceitar... Se o juiz aceitar, a gente faz. Se não... E também assim, eu peço lista liminar. Na liminar, o juiz indeferiu, falou, não, vamos esperar a resposta do banco. Eu ainda tenho o direito de agravar essa decisão. Então, eu tenho outros recursos dentro do judiciário que eu posso tentar ainda conseguir essa liminar na segunda instância. Tá. Eu vou citar para vocês um exemplo prático aqui que eu vivi com eles há pouco tempo. Um cliente, amigo meu, ele tinha uma loja. Essa loja, ela deixava de lucro, se estivesse bem abastecida, uns 50 mil reais por mês. E ele tinha uma prestação para banco de 150 mil reais. Como é que esse cara vai sobreviver? Né? Eles entraram com essa ação revisional, né? A gente pediu o não pagamento, parte o juiz fez. Eu sei que os números não eram bem isso. A empresa dava 70 mil de lucro e a prestação dele era 120, entendeu? E o que aconteceu é que assim, a prestação dele foi para 40. Então, se dava 70, sobrou 30. Ele depositando os 40. Né? Ele depositando os 40, ou o juiz dando a liminar, pelo que eu aprendi com eles, ele não tem garantia de 100% que ele consegue. O juiz deu que ele não precisa pagar nada enquanto não discute. Porque eu costumo pensar assim, né, cara? O banco diz que eu devo isso aqui, né? E o cálculo... diz que eu devo isso aqui. Então, enquanto eu não sei o que eu devo, tem uma discussão. Enquanto eu não sei o que eu devo, eu não vou pagar. É essa a primeira pedida que é feita. Então, o que aconteceu com ele? Ele estava quebrando. Porque imagina, né? Você dá 70 mil, 80 mil de lucro e tem 120 mil só de banco para pagar. Vai faltar 40 mil em algum lugar. Todo mês, além da retirada da sobrevivência dele, todo mês o fornecedor dele aumentava um tanto porque ele tinha que deixar de pagar fornecedor, aí começou a faltar mercadoria. Entendeu? Então agora, algumas vezes é interessante, antes de entrar com a recuperação judicial, entrar com discussão contra bancos primeiro? Sim, se for avaliado, depende do que você tem de dívida, né? Qual é a sua projeção. Então, se você não tem problema com fornecedores, se você não tem problema com físico, nada, você tem problema com o banco, é discutir com o banco e não uma recuperação. Então, mas mesmo que você tenha problema com todos, mas quem está te enterrando é o banco. Sim.
pode ser, é aconselhável, talvez porque a recuperação ela vai demandar outros atos, talvez mais complexos. Então, realmente, talvez é melhor já acionar o banco, discutir com o banco esse problema, porque você vai conseguir, talvez, ter mais celeridade. Se você não cair numa época de coronavírus, você acha que um contrato, você consegue protocolar uma liminar dessa e montar um processo desse em quanto tempo? Um processo... Então, esse de revisão bancária. Eu preciso, pelo menos, de uns 15 dias pro cálculo. Então, cálculo na mão, uma semana a gente monta isso. Então, veja bem, em 30 dias você consegue bloquear o banco, entendeu? E a experiência que eu tenho é que se depois de você discutir com o banco, você me corrige se eu estiver errado, eu discuti com o banco, eu já dei uma paulada na cabeça dele, aí eu decido entrar na recuperação judicial, eu posso? Sim, porque a ação do banco não tem nada a ver com a recuperação. Então, assim, esse cálculo de banco, ele facilita para que eu possa fazer um plano mais arrojado na minha recuperação judicial? Sim, porque você vai saber realmente do que você deve. Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa não precisa de uma recuperação judicial, ele precisa só discutir com o banco. Porque o débito de fornecedor dele é muito pequeno, né? Até a doutora estava falando para mim que se aconselha que se o débito do banco for muito grande, você entra realmente com a discussão só contra o banco, porque senão ele vai ser um dos credores que vai bloquear o teu acordo, não é isso? Porque na hora da Assembleia de Credores são vistos ali os créditos, né? E o banco, se ele tem o maior crédito, ele vai ter o poder da votação maior ali. Então, ele pode realmente não te favorecer ali dentro da recuperação, não abaixar ali os juros, não diminuir, não aumentar o valor de parcelas. Então, isso vai te trazer um problema. Então, a ação revisional, muitas vezes, porque às vezes você pode estar falando, eu estou devendo 1 milhão, e é 500 mil. Né? E o seu fornecedor está ali, esse 500 mil que você economiza, você termina de pagar o fornecedor, talvez. Então, talvez a ação revisional de contratos é realmente melhor do que a recuperação em um determinado momento. Então vamos lá. E, gente, aqui, aqueles que não me conhecem, acho que a maioria que está assistindo talvez me conheça, mas o meu currículo, eu sou filho de quitandeiro, nasci numa caixa de tomate. Eu sou um comerciante contador. Então, primeiro, quando a mídia vem, não tem nada a ver com essa nossa pauta, mas eu sempre falo nisso, e fala mercadista é ladrão, porque o preço está alto, eu fico louco. Eu já quebrei umas 3 televisões em casa. Porque não é todo mercadista que é ladrão, em primeiro lugar, pode ter um outro que seja, mas se o preço está alto na gôndola, com certeza o aumento veio desde o plantio. Mas não dá ibope lá no plantio, lá na indústria, hoje, os supermercados, para mim, todo mundo bate palma para médico e enfermeiro. Eles são super-heróis. Mas os caras que trabalham no supermercado, para mim, eles são heróis. Por que são heróis? Porque eles estão correndo quase o mesmo risco. E ninguém repara para isso. Se os supermercados fecharem hoje, por falta de repositor, nós vamos morrer de fome. E aí acabou a discussão se o governador briga com o vírus e se o presidente briga com a economia. Acabou. Então, gente, vamos dar um pouco mais de valor para essa classe de frentista, farmácias, supermercados. Ninguém é ladrão ali não, cara. Os caras, e assim, quando eu falo de empresa, eu estou falando de empregos, inclusive o do empregado. Eu, nos últimos dias, eu tenho passado pelos piores dias da minha vida. Porque eu tenho envolvimento emocional com todos os meus clientes. E é difícil você ver uma empresa que faturava 3 milhões, no dia seguinte não faturar nada e ter 1.000 funcionários para pagar e não ter dinheiro para pagar. Que não é o caso das atividades essenciais. E não é nem a pauta aqui. Só fiz uma parte. O que eu queria fazer um apanhado disso que a gente falou até agora, trazendo para a prática do empresário, né? E agora eu vou tomar a liberdade, doutora, de aconselhar como empresário que conhece um pouco de recuperação judicial, não tanto quanto a doutora, não sei executar isso, sem me procurar falar, entra com ação judicial para mim, não sei nem... Primeiro que eu comecei o curso de Direito 3 vezes, parei porque eu escrevo assim com C de cebola, entendeu? Então, assim, é complicado o negócio, o meu português é bem complicado. Mas, assim, dentro de um plano, você primeiro olha o teu estoque, ele não está lá essas coisas. Você já tem uma dívida grande com fornecedores, você tem uma dívida grande com o banco, não venda nada da empresa para transformar em produto, que isso pode dar a entender que você está querendo fraudar o teu credor. Pegue alguma coisa pessoal sua, que dentro de uma recuperação judicial ela não vai ser atingida, que não foi dada em garantia, venda e reforce seu estoque. Isso não é má intenção.
Tem muita gente que talvez vai, ele está ensinando os caras a inchar o estoque para poder entrar com a recuperação. Não, eu estou ensinando os caras a sobreviver para te pagar, irmão. Para pagar você, banco, para pagar você, fornecedores. E principalmente os funcionários, que não tem nada a ver com isso. Então ele vai pegar, olha só, a doutora falou aqui que o bem pessoal dele, que não foi dado em garantia, numa recuperação judicial, ele não entra em risco. Então ele poderia deixar o bem dele lá, tentar conversar mais com o fornecedor, arrancar um dinheiro a mais para o fornecedor. Não. Vende um bem pessoal teu e prepara o teu estoque. Enche bem o teu estoque. Se cortarem o teu crédito, você não vai passar necessidade. Depois disso, de você encher o teu estoque, ou antes disso, entra com uma discussão com o banco, se for o caso. Se a tua dívida com o banco for muito alta, entra com a discussão, porque pode ser que a discussão com bancos você já peça uma diminuição na tua parcela, já viabiliza o seu negócio, né? Mas aí ele pode querer me negativar meu nome, ele pode querer, se ele vai conseguir é outra coisa, porque pode ser embargado, né, doutor? Se houver um pedido, se a liminar tiver sido solto. Então, geralmente, uma recuperação judicial, e gente, a recuperação qualquer um, eu costumo dizer que a vida empresarial é uma escada rolante, ela está descendo, você está subindo. Chega uma hora que você não consegue subir mais. Cara, ontem, o ministro da Saúde, ele foi muito feliz em falar uma coisa. Ele conseguiu ter uma fala que ele não se complicou nem com governadores e nem com o presidente. Ele falou, eu não estou aqui, eu sou um profissional da medicina, mas eu não estou aqui representando a medicina. Eu estou aqui representando pessoas. Eu estou aqui representando brasileiros. Então, quando você fala de pessoas e de brasileiros, nós temos um vírus que mata. E ninguém pode dizer isso, palavra dele, que sabe o quanto ele vai matar e quando vai chegar o top dessa pandemia. Mas eu não estou aqui representando guerra contra um vírus. Eu estou aqui representando pessoas. E representar pessoas quer dizer outros motivos que podem te levar a passar uma necessidade maior, né? Eu não vou esconder aqui, eu não tenho partido, eu não sou do presidente, eu não sou do governador, mas é fato que nós temos que olhar para a parte econômica sim, porque se a parte econômica quebrar, não vai ter hospital. O nego não vai morrer de coronavírus depois, vai morrer do coração, vai morrer de infarto, vai morrer de resfriado, vai morrer de outras coisas, porque não tem dinheiro para pagar os hospitais. Mais do que isso, não vai ter dinheiro para te dar alimento. Irmão, se você ficar sem alimento, você morre. Então, é uma coisa, o que eu tenho até hoje achado ruim é que a canalização está só na doença. Ninguém olha e fala assim, existe, afirma, admite. As pessoas que estão canalizadas só na doença, elas nem admitem que existe um problema chamado economia. Então, gente, assim, nós estamos aqui de uma forma legal. Duas pessoas, numa distância legal, uma da outra, o resto todos, aqui são poucas pessoas, estão todos de máscara, e nós estamos na nossa atividade. A chance de nós nos contaminarmos é muito pequena. Por que outras atividades não podem voltar? Não estou falando para voltar tudo, e não é nem essa a pauta da discussão, a pauta da apresentação aqui. Então, assim, eu acho que quando o teu negócio chegou num momento perigoso, que você fica numa situação que você vê que lá na frente você pode entrar numa insolvência, você tem que tomar atitudes antes, certo? Vender um imóvel, fortalecer teu estoque, não para ter perda no estoque para ficar muito grande e tal, calibrar a sua empresa, entrar com discussão contra banco, depois, se for necessário, entrar com a recuperação judicial. A partir do momento que ela foi aprovada e a sua reunião de credores foi feita, é vida nova, é só um planejamento orçamentário que você tem. E vou dizer uma coisa para vocês, 90% dos fornecedores, depois que você pagou a terceira parcela, isso eu estou falando com experiência de vida, você pagou a terceira parcela da recuperação judicial, eles voltam a vender para você. O que eles querem fazer é vender. Entendeu? Então, eu acredito muito, primeiro, nessas ações contra banco. Porque os juros que os bancos cobram, agora o nego vai lá discutir uma reforma tributária que vai tirar o IOF. Pô, parabéns! Vai tirar o IOF, um imposto de banco, né? Então, assim, que eles pagam nas operações entre eles mesmos. Então, é para favorecer, não é o IOF que você paga no seu empréstimo, é para favorecer o banco. Então, resumindo, você entra
com uma estratégia para ter o teu estoque abastecido, uma discussão com o banco e depois você faz um planejamento pedindo redução de valores, tipo assim, você vai chegar para o teu fornecedor, você sabe que ele tem uma rentabilidade em cima do teu produto de 30%, tira os 30% dele, irmão, vou te pagar o que vale o produto e ponto. Banco, quanto você colocou de juros a mais? Vou tirar e vou te pagar em tantas parcelas e ponto. Porque caso contrário, eu entro em falência e ninguém recebe. E outra coisa, aí eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Se caso acontecer do cara entrar em falência, ele entrou na recuperação judicial, os bens dele ficaram à parte. Ele entrou na falência, os bens dele são alcançados? Assim, o que vai acontecer? Os bens, quando a gente entra com a recuperação judicial, a gente informa os bens da empresa e dos sócios. Tá? Os bens todos estão lá, informados e noticiados. Então, vai ser executado esse plano. Ele não pode fraudar isso, ele não pode se desfazer nesse momento disso, nada. Se falir também, o que vai acontecer? Se ele não deu sequência, aí faliu, esses bens, vai ser avaliado o capital da empresa, vai ser avaliado se não teve nenhuma fraude nesse processo, nada disso, aí sim vai ter a garantia deles. Se teve fraude ou se foi constatado algum problema, alguma irregularidade, aí os bens dele correm risco. Mas se não houver fraude, não? Não, se ele trabalhou direito, assim, o juiz vai ver também a origem, de onde saiu o dinheiro para comprar todas as Não, ele já tinha antes. Então não, aí não, mas se teve alguma irregularidade, sim. Sim, é lógico que os advogados, se eles forem apoiados pelos advogados da MG, advogados, eles não vão fazer nenhuma fraude contra credores, que inclusive isso dá cana, entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês entram na recuperação judicial. Se vocês, por um acaso, fraudarem dizendo que não conseguiram só para entrar em falência, vocês vão perder tudo que tem e ainda vão responder a um crime. Agora, se vocês tentarem honrar suas dívidas e não conseguirem, mesmo que entre em falência, você não vai perder seus bens. Agora, teve um caso aqui, doutora, que às vezes vocês, dependendo da situação do cliente, já aconteceu uma vez, infelizmente teve que acontecer isso, a gente pediu a autofalência do cliente, né? Já pedimos. E com isso, se o bem não está em garantia, você pede uma autofalência, os bens pessoas físicas dele vão ser alcançados? Aí também vai ser apurado a questão se teve fraude ou não, na hora porque assim, eles chegaram no problema todo ali, está sendo apurado se teve fraude ou não. Então está tudo bloqueado, está tudo sem acesso. Se ficar constatada a fraude, aí vai ter prejuízo no bem dele. Advogado, ele sempre pensa no lado negativo, né, cara? Não. Mas não foi constatada a fraude. Então, aí não. Vai ser garantido ali o bem de família deles, né? Isso vai ser garantido, lógico. E daí vai ser apurado também a questão dos demais bens, para liquidar daí sim a falência ou os créditos ali. O bem de família vai ser dado a garantia. Deixa eu falar para você assim, ó. Para você que está me assistindo. Eu lido com essa advogada aqui, só com essa, há mais de 20 anos. Eu vou explicar porque às vezes eles são negativistas. Porque eles são malandros, entendeu? Ele chega para você e dá notícia ruim. Quando ele trouxer a notícia boa, você vai ficar alegre. Se ele der a notícia boa e acontecer de dar uma notícia ruim, aí você vai ficar muito triste, entendeu? Isso é esquema de bom advogado. Bom advogado é assim, cara. Sempre entra com o queixo baixo, dizendo que vai perder, e chega no fim e dá na cara de todo mundo. Essa menina aqui, de boazinha, só tem a cara, entendeu? Só tem a cara. E o jeito de cruzar as pernas. O resto, entendeu? Então, assim, nós já vimos que uma recuperação judicial bem planejada é a recuperação de uma empresa. É a proteção do seu patrimônio que não teve nada. Às vezes é patrimônio que você recebeu em herança. Só o fato de você ter recebido em herança quer dizer que o seu patrimônio não tem nada a ver com a falência daquela empresa. E você não perde os bens que seu pai suou para. Então, esse assunto aqui é altamente discutível, né? A respeito dessa pauta, da minha parte, eu queria aproveitar mais, já que a gente conseguiu ter ainda 15 minutos aqui, eu queria ver com a doutora, nesse momento que a gente está, a gente tem que discutir tudo. Eu fiquei sabendo hoje, através dos advogados, que existe a possibilidade até de renegociar acordo no Ministério do Trabalho. Se já foi na frente do juiz e fez um acordo de uma ação trabalhista que deu tanto, você vai lá e prova a inviabilidade da tua empresa, existe a chance, depende do juiz. É isso, doutor? Vai depender de cada caso, na verdade. Você como ela é cautelosa?
É que assim, o que tem acontecido já? Tem empresa que não está conseguindo pagar a parcela do acordo trabalhista naquele mês. E o que aconteceu? O juiz ele reconhece que aquela parcela está atrasada, aquela parcela ela é válida, o que está tendo isenção é juros e multa. Então, ela vai ser paga sem os juros e a multa. Está acontecendo isso. E cada caso, lógico, a gente não tem uma jurisprudência formada para isso, a gente não tem uma decisão, uma lei, nada. Então, cada caso vai ser estudado um a um e vão ver as provas, na verdade, né? O juiz vai querer as provas. Realmente, faturamento zerado, não tem mais de onde tirar. Então, vai ser prova a prova. O seu caso pode ser que não aproveite para o meu caso, que não vire jurisprudência para o meu caso. Entendeu? Mas existe sim a possibilidade de questionar o judiciário. E bom. Então, vendo o momento que as empresas estão passando agora, até faz parte de uma outra live, matéria de uma outra live, aproveitar a redução de carga de horário de trabalho para viabilizar a empresa. Neste momento, você, empresário, que está passando por um ano difícil, você tem que discutir tudo. Certo, doutora? Certo. Existem outros contratos que a gente pode discutir, fora redução de carga horária de funcionários, fora a parte trabalhista, que eles deram alguns incentivos aí, existem outros contratos que a gente pode discutir? Sim, uma coisa que tem acontecido bastante, que a gente tem acompanhado com os nossos clientes, é a questão de contrato de locação. O contrato de locação está sendo bem discutido nesses últimos dias agora, nesses tempos aí de corona, né, do Covid. Por quê? A gente tem empresário que simplesmente baixou a porta. Né? Tem empresário que a porta está aberta, porém o empresário, os clientes sumiram. Então também ele está em dificuldade, mesmo o aberto às vezes está em dificuldade, né? Então o contrato de locação ele tem sofrido bastante adequação. A gente tem trabalhado juntamente com os nossos clientes que geralmente estão na parte locatário, né? A gente tem bastante locatários e a gente tem conseguido boas negociações que são extrajudiciais. Lógico, a gente não conseguindo extrajudicial, a gente vai também levar para o judiciário, porque a gente precisa, nesse momento, realmente do consenso ali. Cada parte vai ter que perder um pouquinho, sim, para que possa ter condições novas durante esse período. Então, a gente tem feito vários aditamentos nessas novas condições, que já pegam um pedaço do final de março, né, abril inteiro agora, e a gente tem renegociado contratos. Então, os contratos de locações têm sido objeto de muita renegociação. Tem cliente que conseguiu até 100% de isenção já nesse período que ficou a porta fechada, literalmente, o mês de abril. Tá? E lógico, e mais uma vez, é caso a caso. Tá? E o judiciário também, o que a gente já teve aqui, entramos com algumas medidas, isso já teve também o quê? O judiciário já também avalia essa perda. Ele não vai, o judiciário não está dando 100%, mas ele avalia a perda. Perdeu aqui 30, aqui perdeu mais 30, então vamos fazer uma composição. Ele está sendo bem cauteloso também. A única coisa que não dá redução, pelo que eu fiquei sabendo, é contratos advocatícios e contábeis, né? Não, esses não dão. Ah, entendi. Esses não podem. Não, brincadeira, gente. A gente tem que discutir tudo para viabilizar o emprego, né? A intenção tem sido. Dentro... A doutora teria mais alguma dentro dessa matéria? Porque assim, gente, a gente tem outras lives que a gente fez, que a gente fala o que você viabilizar com funcionários, o que você viabilizar com prorrogação de impostos. Já foram feitas outras lives na MG Contabilidade. Na MG Advocacia foi feita uma live aqui sobre o direito das vantagens, o que a gente pode aproveitar do jurídico trabalhista, e hoje a gente está falando de recuperação judicial, né, e uma parte civil e de contratos como um todo. Você teria mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que uma coisa que se eu falei, você me corrija. Eu acho que eu não falei. Na questão que eu estava falando de ação de revisão de juros de contratos bancários, até aquela pessoa que já teve o seu contrato encerrado nos últimos 5 anos, ela pode também verificar se não pagou valor maior, se não teve juros abusivos nesse período de contrato. Então, até essa pessoa, eu fiz um empréstimo lá, fiz 1 milhão, mas graças a Deus quitei. Será que ali não tinha juros abusivos? Será que ali não tinha a capitalização? Então, essa pessoa também, desde que seja nos últimos 5 anos, ela também tem esse direito de ação. Eu acho que isso eu não cheguei a comentar, mas é um comentário importante, porque ainda mais no período que nós estamos, né, que está todo mundo tentando resgatar ali, achar de onde pode se sobreviver, é importante talvez você rever os seus contratos. Você acha que, no seu caso, eu já perguntei isso para o advogado trabalhista e tive a resposta que eu queria, espero que eu tenha a resposta que eu quero agora também, porque é a impressão que eu tenho. Você acha que um advogado, que possivelmente pode ser que entre com a recuperação judicial,
possivelmente, pode ser que entre com uma revisão de contrato, ele deve ser contratado na hora da ação? Não, ele já precisa ser contratado antes. Ele talvez ali, o que precisa é fazer uma prevenção, estudar a empresa, fazer uma prevenção, saber realmente como que ela está para entrar. Não pode entrar no risco, porque o risco ali ele pode te trazer prejuízo lá na frente. Entrar na desordem, que seria isso. Então, se você contrata o advogado já ali no momento da desordem, para talvez te tirar desse fôlego, ele talvez te ajude, mas nem tanto. Mas se você contrata o advogado antes, ele vai estudar a sua empresa, ele vai, junto com você, fazer o planejamento, essa reorganização. Vai ser um estudo prévio, né? Vai ser o preventivo que a gente fala. A gente gosta, no meu escritório, a gente gosta muito de trabalhar, o Dr. Frank até falou, com essa prevenção. A gente estuda a empresa, a gente quando vai para uma empresa, a gente faz às vezes alguns estudos por amostragem, através dos funcionários, de contratos, tenta identificar os pontos fracos para que a gente possa ali dentro do trabalho fortalecer. E se tiver uma demanda, a gente está preparado para essa demanda. Então, a gente trabalha muito para trazer a empresa estruturada, fortalecer e na hora da demanda a gente tem os documentos apropriados para apresentar para o juiz e mostrar que a empresa trabalha corretamente. Geralmente, vocês fazem 2, 3 reuniões para ter um diagnóstico básico inicial, né? É para dizer, eu acho que vale a pena tentar estudar um plano aqui para uma recuperação e tal. Essas 2, 3 reuniões têm custo? Essas daí não, a gente faz essas reuniões sem custo para orientação do cliente, captar ali toda a estrutura dele, conhecer a empresa, tá? Então, esse momento ela não tem custo. Esse momento eu falo que é o risco para todo mundo ali, ele que está nos conhecendo e nós conhecendo ele. Então, depois dessas reuniões de diagnóstico, é que a gente apresenta, fala, olha, realmente a sua empresa tem chance e aqui está a nossa proposta. Senão, também não vou cobrar para o cliente que não tem necessidade. Então, gente, eu tracei um plano aí desde o momento da discussão com o banco, de reforçar o estoque, de entrar ou não com recuperação judicial, ou até entrar com pedido de falência. Ou seja, nem a falência é o fim. Uma vez eu fui falar com um cliente e ele tinha um auto de 10 milhões. E eu fui obrigado a ser sincero com ele, não vim aqui falar o que o senhor quer escutar. Eu tive que falar para ele, olha, e ele chorava muito, já tinha tentado suicídio 2 vezes. Ele tinha um auto de 10 milhões da Receita Federal, que depois eu consegui reverter esse auto em 900 mil reais, com a ajuda do contador dos contadores, do advogado dos advogados, um cara chamado Jesus Cristo, porque eu não tinha capacidade de fazer aquilo. Teve uma intervenção divina ali, né? Foi de 9 milhões para 900 mil. Mas quando eu abordei ele, não tinha certeza, como não ia ser eu que ia reverter o quadro, ia ser o advogado dos advogados, eu não tinha certeza do que ia acontecer. Então fui bem sincero com ele. E eu guardei isso para mim, toda vez que alguém senta na minha frente e eu não tenho solução para o caso dele, eu uso essa fala. Porque essa fala é uma verdade, e eu sei que aquelas pessoas que eu conheço que estão aqui comigo acreditam nisso, e eu sei que você também acredita. Se você está numa situação tão difícil agora, nos procure. Se você vai virar cliente ou não, não importa. Essas 2 companhias estão aqui para ajudar o próximo, para fazer o que Jesus Cristo nos ensinou a fazer. Mas nesse caso aí, gente, olha que legal. Na hora Deus me deu uma palavra de conforto para esse cara que eu não tinha, porque eu achava que eu ia perder os 10 milhões. Eu falei para ele, senhor fulano, na hora eu tive a ideia de falar para ele, o senhor crê em Deus? Ele falou, eu creio. Tá bom, então vou voltar nisso depois. O senhor falou, se o senhor tomar um auto de 10 milhões, o senhor vai perder o prédio da sua distribuidora, o senhor vai perder os seus caminhões, o senhor vai perder o seu sítio, o senhor vai perder as suas 2 casas na praia, o senhor vai perder as suas casas alugadas. E cada vez ele e a mulher choravam mais. Tinham síndrome do pânico. Mas no fim eu falei, seu fulano, olha bem e pensa no que eu vou te falar. Pensa. Se acontecer tudo isso, você perder tudo isso, você vai perder a sua fé em Deus? Ele falou, não. Você vai perder a sua família? Ele falou, não. Você vai perder a capacidade que Deus te deu? Ele falou, não. Você vai perder a esperança na volta de Cristo Jesus? Ele falou, não. Então, meu amigo, o que o senhor vai perder é porcaria. Que com a sua fé, a gente constrói tudo de novo. Seja qual for a sua situação hoje, meu amigo. Mesmo que você esteja num leito com coronavírus, Deus, até para isso, tem a solução. Mesmo que você venha a falecer,
Deus, até para isso, tem a solução. Você não está sozinho. Como eu sou muito próximo da MG Advogados, eu posso dizer que existe 2 companhias que estão com você. Você pagando os honorários ou não. E principalmente, existe um Deus que você para Ele é único. O seu problema para Ele é o único problema dele. Que Deus te abençoe. Não se desespere. Deus está no controle. Muito obrigado. Obrigada, Marco. Obrigado, eu. Nós queremos agradecer seu Marco, doutora Carolina, por criar esse conteúdo, essa live cheia de conteúdo que vai ficar gravado no canal do Facebook da página da MG Advogados. Se você tem alguma pergunta, você pode mandar na página do Facebook ou você pode entrar em contato nos canais pelo site www.mgadvog.com.br ou pelo telefone 3501-8088. 3501-8088. As perguntas feitas ao vivo, você fala que todas elas vão ser respondidas. Todas as perguntas que foram feitas ao vivo serão respondidas pela doutora Carolina e pela equipe da MG Advogados. Tenha uma ótima tarde e até a próxima live.